Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Espero que vocês estejam bem, tá? Aqui tá tudo tranquilo. E vamos para nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham descansado bastante, né, no feriado, final de semana, para a gente iniciar agora, né, um conteúdo que vai, digamos assim, acompanhar o que a gente viu na semana passada. Semana passada, a gente viu alguns pontos principais, né, da Revolução Francesa e na aula de hoje a gente vai ver as consequências disso. As consequências, basicamente as consequências da Revolução Francesa e como isso vai influenciar não só a Europa, mas também vai influenciar aqui nas Américas, no continente americano. Tá? Então, rapidamente aqui eu vou colocar para vocês, né, o conteúdo de hoje. Bloqueio continental. Eu coloquei bloqueio continental porque é uma referência para gravar, né, para ficar bem memorizado na mente de vocês. O bloqueio continental ele vai ser uma estratégia de Napoleão Bonaparte para prejudicar os ingleses. Lá na frente eu vou explicar melhor isso. Então, o bloqueio continental ele está dentro do conteúdo sobre era napoleônica, ou período napoleônico, que vai de 1799 a 1815, né? Basicamente a virada do século XVIII para o início do século XIX, tá? E esse bloqueio continental que vai ser proposto por Napoleão Bonaparte, ele consequentemente vai influenciar na transferência da corte portuguesa para o Brasil. Tá? A gente vai ter essa ligação. Não só Portugal, né, vai transferir a sua corte para o Brasil, mas a Espanha também vai sofrer algumas consequências. E a Rússia, né, são esses três países que a gente vai perceber as influências que vão sofrer por conta desse bloqueio continental. Então, sem mais delongas, eu já vou iniciar aqui com vocês, bem simples, né, o slide. O período compreendido entre 1799 e 1515 foi marcado pela expansão francesa pela Europa. As conquistas comandadas por Napoleão Bonaparte representaram não apenas o domínio da França sobre parte da Europa, mas significaram também a expansão da Revolução Francesa e de seus ideais. Por mais, né, que Napoleão Bonaparte ele tinha algumas iniciativas não tão liberais, né, que remetem muito ao antigo regime e de suas ideias, né, as ideias, a expansão de Napoleão, também a gente vai ter a expansão dos ideais da Revolução Francesa. Afinal, mesmo após as derrotas francesas, as transformações provocadas pelos ideais liberais seriam sentidas em grande parte do mundo ocidental. Quando a gente fala sobre ideais liberais ou ideias liberais, estamos nos referindo diretamente a essa ascensão da burguesia. Algo que eu falei muito para vocês no ano passado, para vocês prestarem atenção nos burgueses, que eles vão ter um papel extremamente fundamental lá na frente na história da Europa, que vai, consequentemente, influenciar aqui na história das Américas, né? Então, por isso que é importante sempre, né, perceber a cronologia dos eventos que eles vão se linkar. Na sequência aqui, a gente viu uma introdução, né, a expansão da Revolução Francesa, consequentemente a gente vai ter a expansão também das ideias da Revolução Francesa. Em 1802, dando sequência à centralização política, Napoleão, nomeado cônsul vitalício por meio de um plebiscito, né, ele vai ocupar cônsul vitalício, ele seria um cônsul até a morte, né, para o resto da vida. E isso foi escolhido através de um plebiscito realizado entre os franceses, né, entre a população, que ainda permitia ao cônsul, no caso Napoleão Bonaparte, o direito de indicar um sucessor para o seu cargo. Se ele estivesse prestes a morrer, ele poderia indicar uma pessoa de confiança para ocupar o cargo. Então, né, tinha bastante poderes nas mãos.
Napoleão adotou reformas visando ao benefício do setor social, que viabilizou a sua escalada do poder. Quem viabilizou essa escalada do poder de Napoleão? A alta burguesia, que também era chamada, no contexto da Revolução Francesa, de os girondinos. A gente tinha os jacobinos e os girondinos. Os girondinos era a alta burguesia. Deixa eu só fazer uma explicação bem rápida aqui, tá bom? Quando a gente chega lá no período da Revolução Francesa, que vai ser conhecida como República Jacobina, ou período do terror da Revolução Francesa, vai acontecer uma série de eventos, e um desses eventos principais vai ser o assassinato daquele primeiro personagem que vocês identificam lá na HQ, que é o Marat, Jean-Paul Marat. Ele vai ser assassinado por uma girondina, né, por uma mulher girondina, que ele era um jacobino. Ele vai ser assassinado, um dos principais líderes, né, dos jacobinos, devido ao fato dele ter uma doença de pele muito rara. Ele tinha que ficar muito tempo na água, ele ficava muito tempo na água, na banheira. Então, praticamente o banheiro e a banheira dele se transformou no escritório dele, na casa dele. Então, essa mulher, ela marca um horário com ele, essa girondina, e vai lá e esfaqueia ele, né? Tem até uma pintura, né? Uma pintura a óleo muito famosa, né? Com a cena do Marat deitado, né? Com uma perfuração assim na barriga, com um papel que ele tinha acabado de escrever, que foi feito por um artista muito amigo dele, muito próximo dele. E analisando a obra, você percebe o quão dramática que a obra é, né? Como ela traz esse drama, né, da morte do Marat. E com a morte do Marat, os girondinos eles dão uma espécie de um golpe de Estado nos jacobinos e tomam o poder da França. E quando os girondinos tomam o poder da França, havia ali uma aproximação desses girondinos, que era a alta burguesia, com a aristocracia do antigo regime na França. E aí a solução que eles vão encontrar para resolver os problemas da França vai ser colocar o antigo general, né, das tropas francesas, que era Napoleão Bonaparte, no poder. Então é dessa forma que a gente vai ter essa ascensão de Napoleão no poder, e ele vai, né, consequentemente beneficiar a alta burguesia. É aqui que a gente está? Não, é aqui. Então, a alta burguesia. Durante o seu governo, buscou ainda se retratar com a baixa burguesia e com o clero. Para tal, foram criados os liceus, que existem até hoje. Inclusive, em Goiânia tem um dos mais tradicionais colégios, né? Os liceus eram unidades de ensino gratuitas, com o intuito de doutrinar os jovens, futuros funcionários públicos. Isso é engraçado. Vale ressaltar ainda que Napoleão promoveu a concordata com a Igreja Católica, reconhecida como a oficial da França. Então, novamente, ressaltando, né, esse aspecto das atitudes, né, das ações de Napoleão Bonaparte se aproximarem muito do antigo regime, né? Digamos assim, que desvirtuando completamente os ideais iluministas e da Revolução Francesa, que tinha um caráter anti, né, a aristocracia, o primeiro e segundo estado, enfim, né? Tanto que ele coloca, né, como oficial novamente a Igreja Católica, que tinha sido derrubada, né, no início ali da Revolução Francesa. Muitos, inclusive, fugiram, né? Muitos representantes do clero fugiram. Então ele também vai instituir também o Código Civil, vulgarmente chamado de Código Napoleônico. Esse conjunto de leis reunia os princípios liberais e as principais conquistas burguesas ocorridas durante o período revolucionário. Então você tem essa dicotomia, né? A forma como ele age remete muito a uma autoridade absolutista, mas ao mesmo tempo ele vai vai beneficiar a alta burguesia. Então você tem essa mescla, né? Essa incongruência ali nas ações de Napoleão Bonaparte.
A partir de 1804, Napoleão se torna imperador através de um novo plebiscito, né? Ele faz o plebiscito para a população e a população escolhe ele como o imperador a partir de 1804. A formação do império deu sequência ao processo de centralização observado desde a ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder. Essa centralização do poder, né, resultaria na concentração do poder nas mãos do próprio Napoleão. Assistiu-se à formação de uma aristocracia ligada ao imperador e ao aumento da repressão e da censura. Então percebem que, uma vez que ele se torna imperador, a gente tem claramente a formação de um império absolutista, né? É bem curioso isso. A centralização imperial permitiu à França conquistar importantes vitórias sobre as coligações estrangeiras que se formavam. Essas coligações estrangeiras eram países, né, que faziam alianças, né, para combater esse avanço e essa ascensão de Napoleão Bonaparte. As vitórias em terra permitiram o avanço do Império Francês e a reformulação do mapa europeu. No entanto, nos mares, as derrotas para a Inglaterra levaram Napoleão a decretar o bloqueio continental em 1806 e 1807. Preciso fazer aqui um comentário muito rápido. Quando o texto fala que as conquistas em terra eram prósperas, né, digamos assim, e nos mares não eram tão prósperas, é exatamente isso. As batalhas campais, né, as batalhas em terra, com a infantaria, né, os canhões e tudo mais, Napoleão era muito eficiente. Ele era um grande estrategista nesse tipo de guerra. No entanto, isso não se aplicava nos mares. A frota francesa engasguei aqui, gente, desculpa. Não tem como editar, que vai direto mesmo. Sem edição, sem nada. Tem nada não. Então o que acontece? Ai, ai. Eu tô chorando. Ai. Acontece. Vamos lá. Onde que a gente tava mesmo? 4. Tá. Quando ele fala aqui, ó, as vitórias em terra permitiram o avanço do Império Francês e a reformulação do mapa europeu. No entanto, nos mares, as derrotas para a Inglaterra levaram Napoleão a decretar o bloqueio continental. Então, como eu falei para vocês, desculpa, Napoleão ele era muito voltei. Napoleão, ele era um ótimo estrategista em terra. E isso não aplicava nos mares. A Inglaterra ela tinha uma frota naval muito eficiente em combate, né? E por ser uma ilha, era uma grande estratégia que ela tinha. Uma grande estratégia que ela tinha contra qualquer tipo de invasão. Tanto que essa vantagem que ela tinha, isso vai se aplicar também na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, né? Que vai ser o que vai dificultar qualquer eventual invasão inimiga na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial. Isso vai ser uma das vantagens da Inglaterra, do Reino Unido em si, porque é uma ilha. E
Então, a forma que Napoleão vai encontrar para combater os ingleses, a ascensão inglesa, vai ser através da economia. Ai, gente, a garganta tá ruim. Mas é isso, acontece. Então, através do bloqueio continental, Napoleão Bonaparte ele vai conseguir, ele imaginava que ele conseguiria combater os ingleses na parte econômica, né, na ascensão econômica que ele gostaria de combater os ingleses. E aí a gente vai ter algumas questões, e é exatamente nesse ponto, né, com o bloqueio continental, que vai refletir nos países ali na Europa, inclusive Portugal, que isso vai ter um reflexo também nos países que vão se formar aqui nas Américas. É válido ressaltar que as indústrias francesas não estavam estruturadas para produzir todo o volume necessário aos mercados consumidores. Com isso, vários países desrespeitaram o bloqueio e sofreram com isso consequências. É importante também ressaltar aqui nesse ponto, que não tem no texto, no material. Esse texto aqui eu retirei do material que eu vou enviar para vocês, tá bom? É importante ressaltar que nesse contexto aqui, a gente está aqui, o bloqueio continental ele vai ser entre 1806 e 1807. 1806, isso século XIX, início do século XIX, né? A Inglaterra já havia consolidado uma indústria no seu território. Ela vai passar ao longo do século XVII por uma revolução que vai pegar todo o século XVII todinho, que a gente vai ver posteriormente. E a consequência dessa revolução vai ser a ascensão da burguesia dentro da Inglaterra. Então, nesse ponto aqui que a gente se encontra, no contexto histórico de 1806, 1807, 1808, né, no século XIX em si, a Inglaterra era muito forte, economicamente falando. Era muito forte, uma produção muito intensa. Você já tinha passado por por uma consolidação muito forte. E aqui no século XIX a gente está caminhando para a segunda revolução industrial. Ou seja, quando o processo de industrialização ele vai se espalhar por todas as nações da Europa, né? Por último, vai chegar na Alemanha, na Itália e posteriormente na Rússia, mas a Rússia é um caso à parte, tá bom? Então aqui eu só queria fazer esse comentário, tá? Para vocês entenderem por que a indústria francesa ela não estava estruturada para produzir todo o volume necessário aos mercados consumidores, porque estava iniciando a indústria francesa. E já os ingleses já era consolidada, né? E aí por isso que a gente vai ter algumas nações que dependiam desses produtos ingleses, elas vão sofrer esse bloqueio continental. Desculpa. No caso de Portugal, a corte portuguesa, ameaçada pela iminente invasão das tropas francesas e pelas pressões de sua tradicional aliada, que era a Inglaterra, optou por dirigir-se à sua principal colônia, o Brasil, em 1808, mudando a sede da monarquia e redefinindo as relações de poder no interior do Império Luso-Brasileiro. Então, o que acontece? Você tem ali, em 1806, 1807, a instituição, né, Napoleão Bonaparte, ele decreta o bloqueio econômico. Ou seja, toda nação da Europa não deve comercializar com os ingleses. Não deve comercializar com os ingleses. E se comercializar com os ingleses, vai ser considerada traidora, né? Mas
mesmo existindo bloqueio econômico, Portugal e várias outras nações, mas aqui no caso aqui é Portugal que a gente quer, Portugal vai fingir que não está fazendo comércio com os ingleses e que, na verdade, posteriormente, os franceses descobrem isso. Que Portugal envia representantes para encontrar os ingleses na Suíça, que aqui nesse contexto já era uma nação uma nação neutra, né? Já desde muito antes ela já é considerada neutra. E nesse contexto, Napoleão Bonaparte ele descobre, né, essa relação comercial clandestina, né, ou sigilosa entre Portugal e os ingleses e acaba ameaçando, né, invadir Portugal. E nisso a corte portuguesa fica extremamente amedrontada, fica muito assustada com isso e acabam deixando Portugal, né? E os portugueses, toda a corte portuguesa ela vai, né, para o Brasil e a população portuguesa fica à mercê dos franceses, basicamente, né? Até a gente ter até ocorrer ali por volta de 1820, mais ou menos, 1821, Revolução do Porto, que vai, com a ajuda dos ingleses, claro, vão expulsar os franceses de dentro de Portugal. São só detalhes, né, para contextualizar. Então, o objetivo do bloqueio era enfraquecer a Inglaterra, como posto, né? Por que enfraquecer a Inglaterra? Porque se você bloqueia todos os países comprados ingleses, economicamente a Inglaterra vai ficar muito fraca. Isso em tese, né, na teoria. Então, o objetivo do bloqueio era enfraquecer a Inglaterra, principal rival da França e grande potência econômica no período. Através de 2 decretos, o de Berlim e o de Milão, ficava determinada a proibição do comércio entre as nações europeias e a Inglaterra. Eita. No entanto, veja bem, os povos que comercializassem com os ingleses seriam considerados inimigos. Napoleão visava diminuir a presença dos produtos industrializados ingleses na Europa e assim estimular a produção industrial francesa, que deveria ser capaz de suprir a ausência dos produtos ingleses. A solução encontrada pelos ingleses para a manutenção de seus lucros foi redirecionar o comércio para as colônias espanholas na América. A Inglaterra, no entanto, ainda conseguia contrabandear produtos para as nações europeias que necessitavam de suas mercadorias. Quando ele fala que nações que necessitavam de suas mercadorias eram nações extremamente dependentes economicamente da Inglaterra. Nossa senhora, a garganta tá ruim, gente. E uma vez dependente, Portugal era extremamente dependente desses produtos industrializados dos ingleses, tá? A gente não pode esquecer desse ponto. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada aqui. Acho que não. E nesse ponto aqui, antes do Congresso de Viena, nesse ponto aqui, quais serão as consequências desse bloqueio continental? Deixa eu voltar aqui para mim aqui. Então, as consequências, primeiro, Portugal vai ser ameaçado de uma invasão francesa, eles vão ficar extremamente amedrontados com isso e vão rapidamente se organizar, durante a noite, eles vão se organizar e vão deslocar a corte portuguesa de Portugal para o Brasil, que nesse contexto era colônia. Veja bem, em nenhum outro processo histórico isso aconteceu. Foi a primeira vez que isso aconteceu, que uma corte abandona a sua corte original, seu território original, e vai se proteger no território da sua colônia. Isso foi a primeira vez que aconteceu, né, com os portugueses na história.
Isso é a primeira vez que aconteceu. Bom, posto isso, claramente a gente percebe que Portugal e Espanha, nesse contexto aqui, não são mais as grandes potências no período das grandes navegações. Não são, tá? Deixa eu ver uma coisa interessante aqui. Então a gente vai ter a transferência da corte portuguesa para o Brasil. No caso dos espanhóis, por exemplo, os espanhóis eles vão ser invadidos. A corte ela não vai conseguir se deslocar, né? Quando Napoleão invade a Espanha, ele destrona o rei espanhol naquele contexto e coloca um parente dele, ou geralmente ele coloca um parente ou uma pessoa muito próxima a ele, uma pessoa que vai defender os seus interesses. E nesse caso, na Espanha, ele coloca o seu primo, José Bonaparte. Essa invasão francesa na Espanha, isso vai, de certa forma, influenciar aqui nas colônias espanholas na América. O que acontece? Os principais representantes da colônia nas Américas eram ligados à coroa espanhola. E eles serão obrigados a retornar para a Espanha, abandonar aqui, né, as colônias e retornar para a Espanha para ajudar, auxiliar no combate contra os franceses. Uma vez os espanhóis saindo das colônias espanholas, será, né, o cenário perfeito para a gente ter os processos de independência na América. Então, ao longo de todo o século XIX, as nações aqui na América, América Central e América do Sul, vai ser nesse período, ao longo do século XIX, um processo de independência de vários países nesse contexto, por conta dessas ameaças, né, francesas que vão dar, né, esse cenário perfeito. Um outro ponto interessante sobre o bloqueio continental vai ser a questão da Rússia, que relembra muito a questão que vai acontecer na Segunda Guerra Mundial. O que acontece? Os russos também eles eram totalmente dependentes dos produtos ingleses e eles não vão parar de comercializar com os ingleses. A consequência disso vai ser uma invasão francesa no território russo. E aí a gente vai ter dois pontos. Primeiro que os russos, quando eles são invadidos, eles utilizavam uma estratégia chamada de terra arrasada. Ou seja, todas as plantações, todas as construções que poderiam ser utilizadas pelos invasores, os próprios russos eles destruíam tudo. E isso eles vão utilizar, essa mesma estratégia eles vão utilizar na Segunda Guerra Mundial, quando as tropas nazistas invadem, né, a Rússia. E um outro ponto, que também vai ser uma das consequências, digamos assim, um dos grandes erros do Hitler na Segunda Guerra Mundial, e também vai ser um erro de Napoleão, vai ser enviar suas tropas para uma região extremamente fria, né? As tropas francesas elas chegam bem próximo de Moscou, mas elas não avançam por conta disso, da falta dos suprimentos que eles, né, poderiam assaltar, né, conquistando ali o território. E um outro ponto era o frio muito intenso. Aqueles que não morreram congelados morreram de tifo, né, que é uma doença muito típica dessas regiões frias e úmidas. E poucos soldados franceses que conseguiram sobreviver e fugiram da Rússia e voltaram para a França. Nisso, a consequência disso foi ter que convocar novamente mais homens para o exército, Napoleão. Só que por conta, digamos assim, por conta de uma necessidade, Napoleão ele vai colocar jovens que não tinham idade suficiente para alistar no exército. E isso vai ser a derrocada, o início, né, do fim da era napoleônica. Essas tropas muito jovens, soldados muito jovens, com esses soldados muito jovens ele vai empreender várias derrotas
Ele vai ter um primeiro exílio, depois ele retorna desse exílio, reconquista novamente a França, e aí ele vai ser definitivamente derrotado em 1815, né? Principalmente contra os ingleses. Ele vai perder principalmente contra os ingleses numa batalha chamada de a Batalha de Waterloo, né? Basicamente isso. E aí a gente vai ter entre 1814 e 1815 o que é chamado de Congresso de Viena. Resumindo o Congresso de Viena, o Congresso de Viena ele vai ser a junção de 5 ou 4 países, não me recordo agora, depois eu me relembro aqui. Vai ser a junção desses países, incluindo a Inglaterra, que vai liderar, que o objetivo principal do Congresso de Viena vai ser simplesmente evitar o avanço das ideias liberais ou o avanço de movimentos revolucionários. E a proposta de todos os países que foram invadidos e conquistados por Napoleão Bonaparte, né, e claramente as coroas, né, as dinastias, né, que foram derrubadas nesses países conquistados por Napoleão, seriam restauradas. E isso uma proposta de restaurar o antigo regime, basicamente. Então, né, se resume a isso, o Congresso de Viena. Na próxima aula a gente vai ver mais aprofundada a questão do processo, né, de transferência da corte portuguesa para Portugal. Ficou bem por cima mesmo, bem uma introdução mesmo, mas na próxima aula a gente se aprofunda mais nesses pontos. Pessoal, me desculpem, né, pela minha garganta. Isso acontece. E qualquer coisa, qualquer dúvida, estou aqui à disposição, beleza? Então, fiquem todos bem e um abração para vocês. Valeu!